e 50% delas crianças sem nunca terem apanhado uma vacina. A falta de produção de medicamentos que foi prometida faz tempo, mas as ditas fábricas não aparecem. Promessas é o que mais nós temos ganho ao longo de 50 anos. Vai ser agora, só pode ser conosco, mas o nosco nunca se materializa. Hoje, para alguns, é o dia da libertação da África Austral. Para a maior parte dos países, não é. E não é porque não se reconhece que esta data tenha sido decisiva para, de facto, a libertação da África Austral. Até porque a história continua a ser uma, de que todas as batalhas, incluindo a de Segunda Guerra Mundial, foi ganha pelo MPLA. Assim, é difícil. A nossa credibilidade tem que assentar em dados, em factos reais. Tem que haver participantes, tem que se ouvir as partes. As partes, na Segunda Guerra Mundial, estavam identificadas, tal como na Primeira. Não é possível, efetivamente, nós continuarmos dentro da lógica de que só nós e nós só somos o país. Não. Mais do que nós. Somos muitos aqueles que efetivamente presenciaram. E não se pode brincar com o sangue derramado por muitos na Batalha do Longa. Ora, Cuito Canaval não houve, não teve, na realidade, nenhuma batalha. Não teve. Tanto que não teve, que não há marcos, não há marcas, não há marcos que se pode dizer que as nossas tropas estavam aqui e as deles estavam ali. Quem estava no Cuito Canaval? Quem se acercou do Cuito Canaval? Ninguém. No perímetro de Mavinga, no perímetro do leste, no perímetro que vem do Quando Cubango, estas três frentes bifurcavam para sufocar Mavinga. Se Mavinga tivesse tombado, seguir-se-ia Licua e de Licua para Jamba era levezinho. Mas não. A história do trunfo deve ser contada fora da esfera de um mercenário português que se deu mapas e situações não pouco, de facto, abonatórias e carecem de certificação. Mas ainda assim, foi a tentativa de uma mentira mais bem sustentada que poderia salvar o governo. Mas o mesmo governo que faz alarde do 23 condenou as provas que tinha o general José Maria. Era ele que buscava uma certa cientificidade, mesmo que ela não condissesse com a realidade. E de facto não. Tem muitas zonas cinzentas. Ora, então, é preciso que nós transmitamos às futuras gerações a verdade dos factos para que sejamos respeitados naquilo que vamos dizendo sobre o que ocorreu de facto no país entre as partes beligerantes. Todos têm erros. Todos perdemos. Aliás, o país é uma sucessão de erros e de hastear de que nós é que somos os melhores.
Quando num país só há um melhor, na realidade não temos nada sustentável. Deveríamos ter. Quando se assiste o país tomado com uma migração especulativa, o país faliu. Quando o país não tem dinheiro para as suas necessidades primárias, mas tem para luxúrias, o país faliu. Não é possível que haja pachorra para entender um 23 de março que não mobiliza nenhum outro país da região. Mais, Angola começou a desvalorizar o 23 de março para engajar a região, pelo menos a região SADC, no 13, quando humilhou Ian Khama, quando humilhou o vice-presidente Filipe, da Tanzânia, quando humilhou dois ex-primeiros ministros, Lesotho, Malawi, quando humilhou o candidato vencedor das eleições em Moçambique, Venâncio Mondlane. É neste quesito que nós temos que efetivamente verificar que nós, em relação ao país, a sua construção tem que ser de duas mãos. Uma mão só não é suficiente. Nós temos a possibilidade de ter uma imagem diferente com o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço à frente da União Africana. Quem preparou o presidente para dizer aquilo que efetivamente ele poderia assumir como ganho, para não perder credibilidade e para recuperar a que é importante. Se formos a analisar quais foram os ganhos da presidência que o presidente teve na SADC, nada. Quando o único país do mundo que intentou uma ação contra Israel e teve provimento junto do Tribunal Internacional de Justiça e do Tribunal Penal Internacional, Angola presidia a SADC e não apoiou uma única vez a África do Sul, por compromissos espúrios com uma nação que até é racista e é colonialista até hoje, Israel. Inventem todas as outras histórias, subvertam a Bíblia, criem a Torá, mas a verdade é que Israel é racista, Israel é genocida, Israel é colonialista. Ora, e nós não fizemos nada. Fomos o país da região que sequer se solidarizou com a África do Sul. Isto conta. Isto passa a gravitar nas bibliotecas mentais dos povos da região. Agora que o presidente é da União Africana, deveria-se ter feito algo para salvar o que foi a raquítica imagem à frente da SADC. E era preciso que os estudos, os centros de estudos da presidência, pudessem monitorar tópicos importantes que fossem encadear o seu mandato para recuperar uma certa credibilidade. O presidente passou ao largo disso. Quando começou a haver problemas com Paul Kagame,
Angola não teve país que pudesse dialogar para o aproximar, mesmo com uma diplomacia cínica, porque o é a política. Angola fechou-se em copas e virou-se contra Paul Kagame. Ora, e de repente, as negociações que estavam concentradas em Angola, que Angola também é da CEDEAO, nada. Quando, de repente, os dois beligerantes imigram para o Quênia. E quando é que foi esta imigração? 8 de fevereiro. Estavam os líderes mais representativos. Só não foi o que até então era visto como aliado de Angola. Félix Tshisekedi, mas participou por videoconferência. Mas estava lá William Ruto, estava lá Cyril Ramaphosa. Portanto, estavam estes principais, o homem da Zâmbia. E neste mesmo dia, o presidente atirou a toalha ao chão, renunciando à mediação. Ora, mas esta conferência, que poderia ter sido em Nairobi, foi transferida para Dar es Salaam. E foi em Dar es Salaam que decorreu, de facto, esta importante cimeira. Deveria ter marcado isto, porque a presidente da Tanzânia disse algo importante. Os líderes africanos que não conseguirem resolver por mediação o conflito no leste da República Democrática do Congo serão vistos de forma ruim ou como traidores. Foi mais ou menos isso que ela efetivamente quis dizer. Ipsi verbis é os líderes africanos que não conseguirem resolver o conflito no leste da República Democrática do Congo serão julgados pela história. Ora, isso foi muito grave. E esta mensagem tinha um destinatário, o presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. Era preciso dizer e tirar deste leque esta suspeição que foi proferida pela presidente Samia Suluhu da Tanzânia. A primeira mulher presidente e que é de Zanzibar. Ora, nós não vimos isto e não levamos essa mensagem, quando eu digo nós, aqueles que trabalham na presidência da República, para o seu presidente. Isto ocorreu em 8 de fevereiro. Nesta reunião, que decorreu entre 7 a 8, eu disse que o único que participou por videoconferência foi Félix Tshisekedi. E começou aí uma aproximação. Ora, mas participaram Paul Kagame, do Ruanda, Cyril Ramaphosa, da África do Sul, Emmerson Mnangagwa, do Zimbábue,
William Ruto, do Quênia, e Yoweri Museveni, do Uganda. Vejam quantos elementos da Tutsilândia, Swahili, estão neste leque. E Angola não conseguiu mobilizar estas pessoas que tiveram na Tanzânia, não conseguiram ser mobilizadas para Angola, para ajudar a primeira ação do presidente da União Africana, para ser compaginável com o seu discurso de que os problemas de África deveriam ser resolvidos com a colaboração das organizações africanas. O presidente e os seus assessores esqueceram-se disso. No dia 13, porque quase passava um mês, passou mais de um mês, Angola presta-se a um mau serviço político, internacional, diplomático. E coloca a fome e a sede durante 8 horas, ou mais de 8 horas, um ancião de 73 anos de idade. Imaginemos, Angola agora tem uns batuqueiros que estão a dizer a soberania, a UNITA não pediu. Não. Na nossa lei diz que eu posso ter visto de fronteira. Mas imaginemos que o presidente Yankama não trouxesse sequer passaporte. O Ministério das Relações do Botsuana sequer tinha falado com o Ministério das Relações de Angola. Mente aqueles que dizem que não houve este contacto, porque eu vi o texto. Imaginemos que ele não tivesse vindo com nada. A sua magistratura, enquanto é chefe de Estado, poderia estar a ser perseguido no seu país. Desembarcasse aqui. Sim, senhor, ele teria um processo de deportação, é um processo judicial. Agora, colocar-lhe a fome e a sede. Isto não, você violou todos. Uma coisa é você não deixar entrar, outra coisa é colocar numa sala minúscula um homem de 73 anos de idade, sem sequer você lhe dar água e comida. Nós tínhamos, por acaso, a comida dele e a água que não deixaram que se lhe fosse entregue. Vejam isto. Até isto negaram. Todas as pessoas do SME contactadas negaram-se a que pelo menos nós levássemos água, porque há um problema de confiabilidade. Não aceitaram que isso fosse possível. E depois se pensou que por pôr um Mercedes ele iria esquecer tudo. Ele está habituado a andar de Mercedes, de Range Rover. Não é por aí que iriam alterar a sua mente. Não houve humildade para se lhe pedir alguma coisa. Ora, isto do dia 13 foi marcante, porque também estava um vice-presidente da Tanzânia, onde havia decorrido a cimeira de negociações para um cessar-fogo entre a RDC e o Ruanda. Está a ver? Já tinha havido isto. Então, o que é que ocorreu depois? Veio o dia 18, que Angola preparou com pompa e circunstância uma reunião entre a República do Congo e a RDC. 5 dias se passaram, de 13 para 18. E os países africanos, anglófonos, para não assumirem e ficar muito evidente
que deslocaram propositadamente de Angola, intercederam junto do Catar para ser o Catar a mediar. E foi isto que ocorreu. É uma retaliação subtil, diplomaticamente bem feita. Tete António continuou a mentir que estavam a ser esforços que a qualquer momento desembarcariam o M23, quando estes já estavam no Catar, os seus elementos. O chefe, inclusive, das negociações seria Jean-Pierre Bemba, que nunca desembarcou em Luanda, mas que também levou suspeição de não confiar na mediação do presidente João Lourenço. São palavras do governo congolês e do seu representante, que dizia que a vir seria só por respeito à presidência da União Africana. Não enfatizaram por respeito a João Lourenço, respeito ao governo de Angola. E não vieram. Então vamos deixar de cometer erros, vamos deixar de continuar a propagar mentiras que não vitaminam o desempenho de Angola. E a partir daí, nas redes sociais, começa-se de novo a assistir o racismo que existe entre nós. Uma campanha desenfreada contra Adalberto Costa Júnior. E de pessoas que dizem que querem a alternância. Mas não é a alternância, é a ânsia de destruir. Porque é preciso dizer e criticar quando alguém está mal. Mas a obsessão de todos os dias estar-se a falar da mesma coisa é um amor mal parido. E isto não abona aos apaixonados. Porque deixa de haver paixão, começa a haver um ódio. Agora, estar-se uma máquina do MPLA que devia trabalhar para o aconselhamento, vem debitar de novo o branco, o mulato da UNITA, e a UNITA não serve. O problema é que a maior parte dos povos e micronações angolanas não tem em vista ao longo de 50 anos quem serve. Este é o problema hoje que nós temos. Quem é que serve afinal? Nunca ninguém nos mostrou quem serve. Nunca ninguém demonstrou que serve. E tanto é assim, que o próprio MPLA faz-se mal a ele mesmo. O MPLA hoje não tem referências. Quem é a referência do MPLA? Vejam, com todos os erros ou não, a UNITA assume o seu passivo e defende o seu património. O MPLA não defende nem Agostinho Neto, nem José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos foi o presidente que teve mais tempo. Não sabemos se algum dia alguém o vai superar. O Agostinho Neto, deram-lhe um aeroporto, mas não há respeito ao seu nome e à sua família. Nós podemos dizer que foi ele o pai da corrupção. Sim, ao criar as lojas do povo e as lojas dos dirigentes. Mas o MPLA não o respeita. Prendeu o seu genro, denega-lhe justiça. Portanto, temos esse problema. Onde está? Na realidade. O mérito do MPLA cria 2 aeroportos por ódio e raiva de José Eduardo dos Santos. Ora, quem pagou o aeroporto de Pointe-Noire para Ponta Negra foi Angola. Construiu e deu o nome de Agostinho Neto. É bizarro. Depois construir um outro aeroporto que tem que entrar no GPS da aviação e dar o mesmo nome. É uma birra. E diz, não, aquele é Agostinho Neto, quando ele andava na Cabunga. Este é Dr. Agostinho Neto, depois de ter feito medicina. É risível.
Quer dizer, o nome de alguém não começa com o seu título académico. Isto é uma imagem degradante de subdesenvolvido. Não. Podemos pôr Agostinho Neto, vírgula, doutor. Agostinho Neto é de parentes médicos. Agora, só por birra a José Eduardo dos Santos, aos heróis dos vários reinos que habitaram neste espaço territorial, se repete um nome que, de facto, as pessoas se perguntam: epá, mas por que este homem também está a ser perseguido? Este é o grande problema. Batalha do Cuito Naval de 23, que não houve ganhos, que não mudou o xadrez na África Austral. É verdade que nós sempre tivemos o slogan socialista na Namíbia, no Zimbábue e na África do Sul. Está a continuação da nossa luta. Mera retórica política, porque nunca efetivamos de facto nisso. Nunca importamos nada da Namíbia, da África do Sul e do Zimbábue. Inclusive, quando o Zimbábue tinha os seus silos cheios de milho, esta Angola, este executivo, foi comprar num dos países mais racistas da América Latina, a Argentina. E tinha milho no Zimbábue, tinha milho na Zâmbia excedente, que poderia vir de carro, mas preferiu ir para o outro.